Carl Jung. Pare de fugir da sua sombra e comece o seu despertar. Há instantes na vida em que tudo parece calmo por fora, mas por dentro algo começa a vibrar de um jeito que você não consegue ignorar. É uma sensação estranha, uma inquietação que não tem forma, mas que insiste em se aproximar. Surge no silêncio da noite quando ninguém está olhando, ou no meio de uma conversa banal, quando uma palavra ou um gesto dispara uma emoção que você não entende. Surge quando você percebe que está vivendo por repetição e não por consciência. Quando sente que está apagando partes de si mesmo para continuar encaixado no mundo. Quando percebe que, apesar de todos os seus esforços, há algo dentro de você empurrando para um lugar que parece desconhecido, mas ao mesmo tempo profundamente familiar. Esse algo é a sombra, e a sombra não bate na porta de maneira delicada. Ela se infiltra, ela sussurra, ela retorna todas as vezes que você tenta se afastar. Carl Jung dizia que aquilo que você recusa enxergar dentro de si não desaparece. Vira destino, vira padrão, vira a lente pela qual você enxerga o mundo sem sequer perceber. A sombra não é um território escuro para ser temido. É um espaço vivo, pulsante, onde estão armazenadas partes suas que foram deixadas para trás. As emoções que você não soube lidar. As verdades que você não teve coragem de admitir. A força que você reprimiu para não desagradar. E todos os impulsos que foram empurrados para o fundo porque pareciam inconvenientes demais para a versão de você que aprendeu a apresentar ao mundo. A sombra é a soma da sua coragem negada, da sua sensibilidade sufocada, da sua autenticidade abandonada. No começo, fugir parece mais simples. Você se convence de que certas dores vão passar se forem ignoradas, que certas memórias ficarão para trás se você não tocá-las, que certas reações desproporcionais não são nada demais, que sentir demais é problema, que querer demais é egoísmo, que admitir a própria fragilidade é sinal de fraqueza. E assim você vai se afastando de si mesmo, construindo camadas e mais camadas de proteção em torno de uma parte que, na verdade, só deseja ser ouvida. Mas o inconsciente não aceita ser silenciado. Ele encontra caminhos. Ele se manifesta através de pequenas rachaduras emocionais que começam a aparecer quando você menos espera. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele medo que surge sem motivo, como se viesse de um lugar que não pertence ao presente. Aquele vazio que aparece nos momentos em que você deveria estar feliz. A raiva que explode de repente, mesmo você não entendendo por quê. A tristeza profunda que chega como uma onda, puxando memórias antigas que você pensou ter superado. Ou aquela sensação persistente de que está carregando um peso que não consegue explicar. Não é coincidência. É a sombra tentando se tornar consciente. É a alma começando a pedir por espaço, luz e verdade. A maioria das pessoas não sabe o que fazer com isso. Elas se distraem, se ocupam demais, se afastam de situações que despertam desconforto. Criam vidas inteiras em torno da fuga. E quanto mais fogem, mais a sombra cresce. Não porque ela é maligna, mas porque pertence a você. E tudo o que é seu continua buscando um caminho para retornar. A sombra só causa sofrimento quando ignorada. Quando acolhida, ela se transforma. Quando olhada com sinceridade, revela dons, clarezas e forças que estavam adormecidos. O despertar começa quando você para de tratar a sombra como inimiga e começa a reconhecê-la como parte essencial da sua jornada. Existe uma verdade simples, mas difícil de aceitar. Você não desperta pela luz que idealiza, e sim pela escuridão que evita. A sombra é o início de um caminho que muitos temem, porque ela exige coragem para olhar para si mesmo sem máscaras, sem justificativas e sem ilusões. Mas é justamente nessa honestidade que a alma encontra o primeiro sinal de liberdade. É ali, no encontro com aquilo que você rejeitou durante tanto tempo, que nasce a possibilidade de transformação real. Não é um processo de confronto. É um processo de revelação. Este vídeo é um convite para que você dê esse primeiro passo. Não para se julgar, não para se punir,
mas para compreender que fugir de si mesmo é o que realmente mantém suas dores vivas. Quando você para, respira e permite que a sombra se apresente, algo silencioso começa a mudar dentro de você. Uma energia antiga começa a se reorganizar. Uma parte esquecida da alma começa a despertar. A jornada do despertar espiritual não começa na luz. Começa no momento em que você tem coragem de olhar para a própria sombra e dizer: eu estou aqui e não vou mais fugir. Existe um mecanismo interno que governa a maioria das suas reações quando você tenta fugir daquilo que sente. Ele não é consciente, não é lógico, e muitas vezes não faz nenhum sentido racional. Mas ele determina o modo como você reage, a forma como se protege e a intensidade com que sabota tudo aquilo que poderia te fazer crescer. Esse mecanismo é uma combinação de instintos antigos, memórias emocionais e crenças que você aprendeu a carregar como se fossem parte da sua identidade. Sem perceber, você vive dentro de um ciclo que se repete sempre que tenta evitar a parte de si que chama por atenção. E quanto mais você tenta controlar esse ciclo, mais preso ele te mantém. O primeiro movimento desse mecanismo é a negação. Não a negação consciente, que você reconhece quando tenta fingir que está tudo bem, mas a negação profunda, que acontece quando o seu corpo e sua mente se unem para protegê-lo de algo que você acredita que não sabe sentir. Você percebe essa negação quando se distrai com o trabalho, com exigências externas, com urgências que não existem, com responsabilidades que parecem importantes. Você se ocupa para não perceber. Você se acelera para não pensar. Você se endurece para não sentir. A negação é uma defesa primária da alma, criada para manter você funcional, mesmo quando está carregando emoções que nunca foram acolhidas. Quando a negação não consegue mais segurar a pressão interna, o segundo movimento aparece: a racionalização. É aqui que você começa a explicar suas dores de um jeito que não toca o centro delas. Você diz a si mesmo que está cansado, que é só estresse, que é culpa dos outros, que está sensível demais. Cria histórias que parecem coerentes, mas que nunca alcançam a raiz do que realmente está acontecendo. A racionalização é uma forma elegante de fuga. Ela dá a sensação de controle, mas mantém você ainda mais distante do que precisa ser sentido. A racionalização protege o ego, mas distancia a alma. O terceiro movimento desse ciclo é a repetição. Quando você não encara a sombra, ela encontra outras formas de se manifestar. Ela aparece nas escolhas que você faz, nas pessoas que atrai, nos relacionamentos que repete. Aparece como padrões emocionais que você promete abandonar, mas que voltam sempre com outra roupa, outro cenário, outra justificativa. A repetição é a forma do inconsciente dizer que ainda existe algo não resolvido. Não é punição, é insistência. A sombra não desiste de você. Ela volta sempre que percebe que você ainda não entendeu o que precisa ser transformado. E então surge o quarto movimento, o mais silencioso e o mais perigoso: a adaptação. É aqui que você começa a normalizar o sofrimento. Você se acostuma à confusão, ao medo constante, às dúvidas que nunca cessam. Começa a aceitar a ansiedade como parte da sua personalidade, a retração como parte do seu temperamento, a desconfiança como proteção necessária. Cria uma versão de si mesmo moldada pela fuga. E quanto mais tempo passa adaptado a esse estado, mais distante fica da possibilidade de despertar. Não porque você não é capaz, mas porque se acostumou a viver com partes suas apagadas. A adaptação prolongada leva ao quinto movimento do ciclo: a projeção. É quando tudo aquilo que você não reconhece dentro de si começa a ser visto nos outros. Os medos que você não admite se tornam comportamentos que você critica nos demais. As fragilidades que você esconde se tornam defeitos que você aponta. Os desejos que você reprime se tornam julgamentos que você faz sem perceber. A projeção é a forma como a sombra tenta voltar para você quando não encontra mais espaço para se expressar internamente. E é nesse ponto que o ciclo se torna doloroso.
porque você começa a se afastar das pessoas, a desconfiar dos seus próprios passos, a sentir que há algo errado com tudo, sem entender que a raiz está dentro e não fora. Por fim, existe um último movimento, o mais sutil e o mais transformador. O esgotamento. Não o esgotamento físico que o descanso resolve, mas o esgotamento emocional que aparece quando a alma não suporta mais ser ignorada. É aquele momento em que você sente que chegou ao limite, em que percebe que já não consegue sustentar mais um dia, repetindo o que sempre fez. É o instante em que a fuga se torna impossível e a sombra inevitável. Jung dizia que esse esgotamento não é sinal de derrota, mas de maturidade espiritual. É o ponto em que a consciência começa a se abrir, porque a alma não aceita mais viver em silêncio. Esse ciclo da fuga não existe para te punir. Ele existe porque você foi ensinado a temer aquilo que sente. Ele existe porque você acreditou que acessar a própria verdade era perigoso demais. Ele existe porque o mundo recompensa quem se distancia de si mesmo. Mas chega um momento em que o preço dessa fuga fica alto demais. E é nesse momento que o despertar começa. Não na iluminação perfeita que você imagina, mas na decisão honesta de não fugir mais da parte de você que pede para ser reconhecida. Há uma verdade essencial que poucos compreendem sobre a sombra. Ela não é um reflexo morto do que você foi um dia. Ela é viva. Ela respira. Ela acompanha cada passo que você dá, não como ameaça, mas como consciência não vivida. Tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo não desaparece. Apenas perde acesso à luz da consciência e passa a existir em outro nível, aguardando o instante em que você terá maturidade emocional para recebê-lo de volta. Jung dizia que a sombra era a parte da personalidade que permaneceu imatura, justamente porque você nunca lhe deu a chance de crescer. E é por isso que ela se comporta como uma força que insiste em se mostrar nos momentos mais delicados. Quando você reprime um sentimento, ele não deixa de existir. Ele se desloca. Você o esconde atrás de justificativas superficiais, o empurra para baixo de responsabilidades, o congela em silêncios que vão se acumulando como camadas que se tornam difíceis de transpor. A sombra é feita desse acúmulo de emoções que nunca foram compreendidas, de dores que você tentou ignorar, de desejos que você julgou inadequados, de vulnerabilidades que aprendeu a esconder. Ela é tudo aquilo que você acreditou que precisava abandonar para ser aceito, amado, respeitado ou simplesmente para sobreviver. O problema é que nada do que é seu desaparece só porque você decidiu não olhar. A sombra continua viva, esperando. Ela se manifesta nos momentos em que você sente que está reagindo de forma desproporcional, como se uma emoção antiga tomasse conta de você sem aviso. Ela aparece nos impulsos que você tenta controlar, nos pensamentos que não consegue calar, nas inseguranças que surgem mesmo quando tudo parece estar relativamente bem. Ela se revela quando você se sente desconectado de si mesmo, como se a vida estivesse acontecendo sem o seu envolvimento verdadeiro. É a sombra tentando ser vista, tentando dizer que existe algo dentro de você que precisa ser integrado. A sombra também guarda partes de você que foram sufocadas, não apenas a dor, mas também a potência, a sensibilidade que você escondeu para não ser ferido, a força que você abafou para não parecer agressivo, a intuição que você ignorou porque não queria parecer irracional, a autenticidade que você camuflou para não destoar de um ambiente que nunca acolheu sua verdade. A sombra guarda dons que você enterrou junto das suas feridas, e é por isso que integrá-la não é um processo de enfrentamento, mas de resgate. Você não está lutando contra algo, está recuperando uma parte esquecida de si. Imagine por um momento que cada emoção reprimida é como um objeto guardado em um quarto escuro. No início, você consegue fingir que o quarto não existe, mas com o passar do tempo, ele se torna tão cheio que transborda para outras áreas da sua vida. Você tenta trancar a porta, mas ela começa a ranger. Tenta fingir que não ouviu, mas os sons se tornam mais altos. Tenta colocar os móveis contra a porta, mas uma hora ela se abre sozinha.
É isso que acontece quando a sombra decide se revelar. Não é um ataque, é um pedido. Um pedido de integração, de reconhecimento, de cura. E existe um detalhe profundo que quase ninguém percebe. A sombra não aparece quando você está fraco. Ela aparece quando você está pronto. Quando o seu nível interno de consciência já é capaz de sustentar aquilo que antes parecia insuportável. Quando você já viveu o suficiente para compreender que fugir apenas prolonga o sofrimento. Quando a alma decide que você alcançou maturidade emocional para lidar com o que foi esquecido. A sombra se apresenta como última tentativa do inconsciente de trazer você de volta à totalidade. É como se dissesse: agora você pode. Quando ela aparece, você sente desconforto, sente resistência, sente medo, sente raiva, sente vontade de fugir. Esses sentimentos não são sinais de fracasso espiritual. São sinais de expansão. A sombra só é desconfortável porque ela se choca com a imagem idealizada que você criou de si mesmo. E esse choque é necessário. Ele rasga a superfície da identidade para que você veja a profundidade da alma. E é nessa profundidade que o despertar se inicia. Não existe despertar real sem sombra. A luz que ilumina a consciência nasce primeiro da coragem de olhar para o escuro. A sombra permanece enquanto você tenta derrotá-la. Ela se dissolve quando você decide escutá-la. Ela se acalma quando percebe que não precisa mais lutar por espaço. Ela se transforma quando você a aceita como parte legítima da sua história. Esse é um processo silencioso, íntimo e profundamente humano. A integração não é um evento súbito. É uma lenta aproximação entre você e uma parte de si que ficou congelada no tempo. E quando você finalmente se aproxima, percebe que aquilo que temia não era um monstro, mas uma criança interior pedindo para ser segurada. Este é o ponto em que o despertar começa a se revelar. Não como um brilho perfeito, mas como um encontro honesto. A luz que você procura está escondida dentro da sombra que você evitou. E é justamente quando você compreende isso que algo dentro de você começa a respirar novamente. Há dores que você sente e reconhece como suas, e há dores que simplesmente vivem em você sem que você consiga explicar de onde vieram. A maioria das pessoas acredita que tudo o que carregam nasceu apenas das próprias experiências. Mas isso é uma ilusão confortável. Grande parte do que pesa dentro de você não começou na sua história. Começou antes, muito antes. Antes da sua consciência existir, antes das suas escolhas, antes da sua vida ganhar forma. Jung compreendia isso como um campo psíquico compartilhado, uma herança que atravessa gerações e se manifesta como padrões emocionais silenciosos. O que você chama de sombra, muitas vezes, é o eco de algo que não pertence apenas a você. É o resíduo invisível de dores que foram passadas adiante, não por maldade, mas por incapacidade de serem compreendidas. Quando você observa a própria sombra com atenção, começa a perceber que certos medos não se encaixam na sua história pessoal. Você teme o abandono sem nunca ter sido abandonado. Sente culpa sem ter cometido nenhuma falha real. Reage com insegurança mesmo quando tudo ao seu redor demonstra estabilidade. Sente uma tristeza antiga, sem um acontecimento concreto que justifique. Esses sentimentos não são evidências de fragilidade emocional. São sinais de que parte da sua sombra é ancestral. São memórias emocionais transmitidas através de gerações, acumuladas silenciosamente em corpos e mentes que aprenderam a sobreviver repetindo padrões. Pense nas mulheres que vieram antes de você, nas dores silenciadas, nos medos nunca ditos, nos desejos reprimidos, nas renúncias obrigatórias, nas culpas herdadas de uma cultura que ensinou gerações a encolherem suas próprias verdades. Pense nos homens que vieram antes de você, nas expectativas esmagadoras, no peso de serem invulneráveis, nas emoções proibidas, no orgulho que serviu como armadura e prisão ao mesmo tempo. Cada geração deixou algo pelo caminho. Cada família guardou silêncios, traumas, culpas, medos,
violências emocionais que não encontraram espaço para serem processados. E tudo isso se repete até que alguém tenha coragem de parar, olhar e dizer basta. Esse basta não é um rompimento com o passado, é uma libertação do ciclo. Quando você sente um medo que não entende, não significa que algo está errado com você. Significa que chegou ao fim de uma linha emocional que ninguém antes teve força para enfrentar. Quando você repete o comportamento de um ancestral sem perceber, não é um fracasso, é uma oportunidade de cura. O inconsciente familiar continua vivo dentro de cada descendente, repetindo tentativas de resolução. E quando você se recusa a fugir da sombra, rompe o padrão que manteve gerações presas ao mesmo destino emocional. A sombra ancestral não se manifesta para puni-lo, mas para entregar algo. Ela traz mensagens que ninguém antes conseguiu ouvir. Ela mostra feridas que pedem para ser finalmente fechadas. Ela empurra você para lugares que geram desconforto porque é nesses lugares que está o ponto de transformação. Muitas vezes, a sensação de descompasso que você carrega não é uma falha individual, mas o sinal de que você é o primeiro da sua linha a ter consciência suficiente para sentir o que precisa ser curado. Há famílias marcadas por medo, e você nasce com coragem suficiente para quebrá-lo. Há gerações marcadas por silêncio, e você nasce com voz suficiente para falar. Há linhagens marcadas por fuga, e você nasce com sensibilidade suficiente para enfrentar. A sombra que você sente hoje pode ter sido esquecida por alguém que nunca teve a chance de acolhê-la. E ao confrontar o que parece pertencer apenas a você, está, na verdade, libertando todos os que vieram antes. Quando você compreende que parte da sua sombra não começou na sua história, algo muito profundo acontece. Você para de se culpar. Para de achar que é fraco. Para de acreditar que é quebrado. Em vez disso, percebe que está carregando um legado emocional que não precisa continuar. A luz que você busca não é apenas sua. É a luz que sua linhagem inteira esperou para ver surgir em alguém. E quando essa compreensão se instala, o peso diminui, a estrada se abre, a alma respira, porque você entende que não é vítima da sombra, mas o ponto final de um ciclo que sempre desejou ser interrompido. Integrar essa verdade é parte essencial do despertar. O despertar não acontece apenas quando você reconhece o que é seu, mas quando compreende que nasceu para transformar o que nunca pôde ser transformado antes. A sombra ancestral é o portal que se abre quando você decide não fugir mais. É o convite silencioso para curar não apenas a si mesmo, mas a história inteira que vive em você. E é nesse ponto que você percebe que o despertar não é um ato individual. É um movimento coletivo, através de um único coração disposto a sentir o que ninguém antes pôde sentir. Há um instante em que a sombra deixa de ser apenas um peso silencioso e começa a se tornar impossível de ignorar. Não acontece de repente. Não é um evento dramático, nem sempre é provocado por algo externo. Muitas vezes é uma sensação sutil, quase imperceptível, que se aproxima aos poucos até tocar um ponto dentro de você que já não comporta mais silêncio. É como se uma parte da sua alma alcançasse o limite de suportar viver escondida, e então ela se revela. Mesmo que você tente desviar o olhar, mesmo que tente se ocupar, mesmo que tente manter o controle, a sombra sabe quando você está pronto, mesmo quando você acredita que não está. A sombra aparece quando aquilo que você viveu até agora já não consegue mais sustentar quem você está se tornando. Ela surge nos momentos em que você percebe que não consegue mais fingir, que não consegue mais repetir, que não consegue mais adiar. A sombra se manifesta quando a vida que você criou como proteção já não combina com a vida que sua alma deseja viver. É por isso que ela aparece nos momentos de exaustão emocional, quando tudo o que você segurou por tanto tempo começa a desmoronar. A sombra chega como um convite, ainda que pareça um colapso. Ela se apresenta quando entende que o caminho antigo terminou. Você percebe esse momento quando uma verdade interna começa a pressionar por espaço, quando situações comuns passam a desencadear reações intensas, quando conversas simples despertam emoções profundas, quando a vida cotidiana parece pequena para comportar o que você sente.
quando escolhas que antes pareciam suficientes já não servem mais. É como se algo dentro de você estivesse sendo refeito, reorganizado, reacendido. A sombra é o primeiro sinal desse processo. Ela traz o desconforto necessário para que você perceba que está pronto para atravessar um limiar. Nem sempre você reconhece de imediato. Às vezes, sente apenas irritação. Às vezes, tristeza profunda. Às vezes, crises de ansiedade. Às vezes, um vazio que não se explica. Às vezes, um impulso de abandonar tudo e recomeçar. Esses movimentos não são sinais de fraqueza, são sinais de transformação. A sombra se revela de maneiras que desmontam a estrutura que você criou para sobreviver, não para te destruir, mas para te mostrar que aquela estrutura não serve mais. Ela se aproxima como um rompimento interno, mas o que realmente está acontecendo é um nascimento. Esse momento não é aleatório. Ele acontece quando sua consciência já se expandiu o suficiente para lidar com o que antes era insuportável. É por isso que a sombra costuma aparecer em fases em que você busca respostas, questiona a própria vida, sente uma vontade profunda de entender o que está por trás dos seus comportamentos. A sombra não surge quando você está perdido. Ela surge quando você está prestes a se encontrar. A presença dela é o indício de que o despertar começou antes mesmo de você perceber. Você se dá conta disso quando, pela primeira vez, sente que não quer mais fugir. Não significa que você saiba como enfrentar. Não significa que tenha coragem plena. Significa apenas que já não consegue sustentar a fuga, que ela perdeu o sentido, que o desgaste emocional se tornou maior do que o medo da verdade. Esse é o instante mais poderoso da jornada interior, o momento em que a alma vence o impulso de correr. Quando você para, mesmo tremendo. Quando olha para dentro, mesmo sem saber o que vai encontrar. Quando reconhece que viver escondido de si mesmo dói mais do que encarar a própria sombra. Há um detalhe que poucos percebem. A sombra se revela quando existe luz suficiente na consciência para acolhê-la. Ela não aparece para quem não está pronto. Não invade quem ainda precisa se proteger. Não exige maturidade de quem ainda não pode sustentar. Ela espera, silenciosamente. Paciência ancestral. Espera o momento em que você se aproxima do limite entre o antigo e o novo. E quando esse momento chega, ela se mostra, porque sabe que apesar de você acreditar que não está preparado, existe força suficiente na alma para atravessar. O momento exato em que a sombra aparece não é um castigo, mas um chamado. É a vida dizendo que você já não pertence ao lugar interno em que estava. É o inconsciente pedindo por integração. É a alma pedindo por espaço. É o início do despertar pedindo passagem. Quando a sombra se apresenta, ela não traz apenas aquilo que doeu. Ela traz também tudo o que ficou adormecido. A coragem, a sensibilidade, a força, a intuição, a verdade. E é nesse encontro, tão desconfortável quanto necessário, que você se aproxima da possibilidade de nascer para si mesmo de um jeito que nunca antes foi possível. O despertar começa quando você reconhece que a sombra não aparece para destruir sua paz, mas para revelar onde ela nunca existiu. Ele começa quando você aceita que a dor não é inimiga, mas sinalizadora. Quando entende que cada desconforto é uma porta e cada inquietação é um convite. O instante em que a sombra surge é o instante em que a vida inteira pode mudar. É o limite onde termina a fuga e começa a transformação. Quando a sombra se apresenta, ela não chega trazendo explicações. Ela chega trazendo sensações. O corpo sente primeiro. A alma reconhece antes da mente compreender. É por isso que tantas pessoas interpretam esse momento como algo negativo, como se fosse uma espécie de queda espiritual, um retrocesso, uma perda de estabilidade. Mas esse é um equívoco criado pela visão limitada que temos sobre cura. A sombra não aparece para testar sua força. Ela aparece para devolvê-la. E o modo como ela faz isso é sempre desconfortável, porque exige que você se aproxime das partes de si que tentou manter distantes por tanto tempo. É nesse desconforto que o convite se revela.
O convite da sombra não é um convite para enfrentar, lutar ou vencer. Não é uma batalha interna, e muito menos um duelo entre luz e escuridão. Esse é um dos maiores enganos da jornada espiritual moderna. A sombra não quer guerra. Ela quer presença, quer espaço, quer ser ouvida, quer ser compreendida. Tudo aquilo que foi reprimido dentro de você não busca destruição, busca reconciliação. A sombra se apresenta como um convite para sentir, não para resistir, para acolher, não para se defender, para reconhecer, não para combater. Ela quer ser integrada e não aniquilada. O convite começa de forma silenciosa, como uma leve irritação diante de situações que antes passavam despercebidas. Como uma sensibilidade maior, uma fragilidade que se intensifica sem motivo claro. Como uma melancolia que você tenta esconder até de si mesmo. Você sente vontade de se afastar, de ficar sozinho, de se recolher. E é nesse recolhimento que algo maior tenta emergir. A sombra não pede pressa, não pede respostas imediatas. Ela pede honestidade. Pede coragem para admitir aquilo que você tem medo de olhar. Pede que você permita que a verdade se revele sem que tente manipulá-la. Há uma inteligência profunda na sombra. Uma sabedoria que não está na mente, mas no corpo emocional. Quando você tenta reagir rápido demais, ela intensifica o desconforto para que você pare. Quando tenta explicar racionalmente o que está sentindo, ela se esconde um pouco mais, porque a razão não é o lugar onde ela pode ser compreendida. Quando tenta ignorar, distrair ou minimizar, ela retorna com mais força, não por teimosa, mas porque sabe que a integração só acontece quando você está plenamente presente. A sombra não quer te ferir. Ela quer te libertar da fuga que você acreditou que era proteção. Cada emoção difícil que a sombra traz carrega um significado. A raiva que você sente não é defeito. É limite violado que nunca foi respeitado. A tristeza profunda não é fragilidade. É luto por partes suas que foram abandonadas ao longo do caminho. A ansiedade não é incapacidade. É energia reprimida, tentando encontrar espaço para existir. O medo não é covardia. É sinal de que você está próximo de algo importante demais para ser negligenciado. A sombra fala através dessas emoções, e quando você escuta, percebe que elas nunca foram inimigas. Foram mensageiras. O convite da sombra também se manifesta como cansaço. Não um cansaço físico, mas um cansaço da alma. A exaustão de sustentar versões de si que já não te representam. O desgaste de repetir comportamentos que não fazem sentido. A fadiga de carregar histórias que não são suas. Esse cansaço é o primeiro passo do despertar. Não há despertar verdadeiro sem o momento em que você diz intimamente: não posso continuar assim. É esse esgotamento que abre espaço para o novo. É esse limite que cria abertura para a transformação. A sombra te leva até esse ponto não para te destruir, mas para te revelar. E então, quando você para de fugir, o convite ganha forma. Você percebe que a sombra não é uma ameaça, mas um portal. Que aquilo que você mais temeu por anos carrega exatamente a chave para a liberdade que você buscou. Que dentro da sombra está tudo aquilo que você deixou para trás em nome da sobrevivência emocional. Sua sensibilidade original, sua coragem genuína, sua verdade crua, sua força esquecida, sua intuição silenciada. Integrar a sombra é recuperar sua própria alma fragmentada. Esse processo não exige técnicas complexas, não exige perfeição espiritual, não exige pureza emocional. Ele exige apenas presença, coragem para sentir, sinceridade para admitir, disponibilidade para acolher. A sombra se dissolve no exato instante em que você para de tratá-la como estranha e passa a reconhecê-la como parte legítima da sua existência. Ela se transforma quando percebe que não precisa mais lutar por espaço dentro de você. O despertar começa exatamente aqui, quando você compreende que aquilo que te assusta é justamente o que te completa. A sombra é o convite mais profundo que o seu inconsciente já fez. É o chamado silencioso para ser inteiro.
É a porta que se abre quando tudo parece escuro. E é nesse encontro, tão delicado quanto transformador, que a alma dá seus primeiros passos rumo à própria verdade. A sombra não destrói. Ela devolve. Ela cura. Ela desperta. Há um momento muito específico na jornada de qualquer buscador espiritual que marca a verdadeira transição entre quem você tem sido e quem você está prestes a se tornar. É o instante em que você percebe de forma clara e irrefutável que fugir já não é mais uma opção. Você tenta se distrair, mergulha em tarefas, acelera o ritmo da vida, procura justificativas para explicar o que está sentindo, mas nada funciona como antes. É como se algo interno, silencioso e profundo tivesse decidido que é hora de despertar, e todas as estratégias antigas de sobrevivência começassem a desmoronar. Esse momento, embora desconfortável, é a prova de que a sombra deixou de ser apenas um reflexo distante e passou a ser um chamado inadiável. Você começa a notar pequenas rachaduras na versão de si mesmo que sustentou por anos. Percebe que certas conversas te tocam de um jeito diferente, que certas situações provocam emoções que antes você teria abafado, que certas verdades começam a aparecer sem que você tenha pedido por elas. A sombra se revela quando a alma alcança o ponto exato de maturidade para suportar a própria verdade. Ela não aparece para quem ainda precisa se esconder, e não pressiona quem ainda não tem estrutura emocional para encarar suas dores. A sombra escolhe o momento em que a consciência está pronta para atravessar o limiar entre ignorância e clareza. Esse momento costuma ser marcado por confusão. Não a confusão mental que surge de pensamentos dispersos, mas a confusão emocional que brota quando você percebe que já não sente pertencimento à vida que está vivendo. É uma sensação de deslocamento interno, como se você estivesse presente fisicamente, mas internamente algo estivesse se afastando das velhas narrativas. Você observa a si mesmo repetindo reações automáticas, mas sabe que algo dentro de você não concorda mais com elas. É o início do descolamento da identidade antiga. A sombra está te conduzindo para o ponto de ruptura. É comum que, nesse momento, você sinta que algo morreu dentro de você, mesmo sem saber exatamente o que. Não é uma morte literal, mas simbólica. A morte de um personagem, de uma ideia, de um padrão que se sustentou por tempo demais. A morte de uma versão sua que não consegue mais carregar o peso das máscaras que usou para se proteger. Essa morte simbólica é o terreno fértil do despertar. É o espaço onde a alma começa a respirar com mais clareza, porque já não está confinada pelas paredes estreitas da fuga. Às vezes, o despertar começa com um silêncio profundo, um silêncio quase incômodo, que revela mais do que esconde. Outras vezes, começa com um colapso emocional, como se todas as estruturas internas se desfizessem ao mesmo tempo. Toda sombra que vem à tona parece grande demais quando surge, mas isso acontece porque ela carrega não apenas a dor reprimida, mas a energia da vida que você perdeu ao negar partes de si mesmo. O peso da sombra é o peso de tudo aquilo que você não viveu. E quando ela se apresenta, traz consigo uma força que estava aprisionada. A sombra também pode se revelar como um impulso repentino de mudança. Você sente vontade de abandonar o que não faz sentido, mesmo sem saber qual será o próximo passo. Sente necessidade de reorganizar prioridades, de se afastar de certos ambientes, de se aproximar de outras coisas que antes pareciam irrelevantes. Isso não é instabilidade, é alinhamento. É o inconsciente ajustando o terreno para que a consciência possa florescer. A sombra abre espaço para que a alma encontre seu caminho natural. Tudo o que parecia estável pode parecer frágil, mas essa fragilidade é a porta de entrada para uma nova vida interior. O momento da revelação da sombra também é o momento em que você percebe que o desconforto tem um propósito. Você sente que está sendo pressionado, mas não por algo externo. A pressão vem de dentro. É a alma tentando expandir-se além dos limites que você mesmo criou. É como se uma parte sua estivesse sendo convocada a ocupar o lugar que sempre foi seu.
mas que você temeu reivindicar. O desconforto emocional é a prova de que o antigo está cedendo espaço para o novo. E esse processo, embora doloroso, é profundamente libertador. Quando a sombra se revela, você começa a notar sinais de que algo está prestes a mudar. As pessoas que antes te provocavam reações intensas já não têm o mesmo poder sobre você. Situações que te machucavam deixam de te paralisar. A própria dor começa a se transformar em lucidez. É como se um véu fosse retirado lentamente, revelando uma paisagem interna que sempre esteve ali, mas que você não conseguia enxergar. A sombra, ao emergir, ilumina. Ela ilumina justamente porque força a consciência a olhar para o que estava escondido. O despertar começa quando você entende que a revelação da sombra não é uma ameaça, mas uma oportunidade. É o convite mais íntimo que você já recebeu para se tornar inteiro. É o chamado silencioso para deixar para trás a vida construída pela fuga e abraçar a vida que se constrói pela verdade. O momento exato em que a sombra aparece é o nascimento do seu verdadeiro caminho espiritual. Chega um ponto em que você percebe que não pode mais continuar sendo espectador da própria vida. Esse ponto, quase sempre, surge silenciosamente. Ele não chega acompanhado de revelações grandiosas nem de sinais sobrenaturais. Ele se manifesta no cotidiano, nas pequenas fraturas da alma, nas repetições que começam a incomodar, nos vazios que antes podiam ser ignorados, mas que agora exigem respostas. É nesse ponto delicado e inevitável que você é chamado a parar de fugir. E esse chamado não vem da dor em si, vem do que existe por trás da dor. Vem da parte de você que está cansada de se esconder. Quando você deixa de fugir, algo muito profundo acontece dentro de si. Não é um movimento externo. É um movimento interno quase invisível, mas absolutamente transformador. O corpo relaxa de um jeito estranho, como se estivesse finalmente permitindo que emoções antigas viessem à tona. A respiração muda, o olhar muda, até o ritmo do pensamento muda. É como se toda a estrutura da sua identidade começasse a se reorganizar silenciosamente. A fuga mantém você preso em um estado de tensão constante. Quando você para, o corpo sente, imediatamente, que uma porta foi aberta. E essa porta é o primeiro passo da transmutação. Transmutar não significa apagar, suprimir ou substituir. Significa transformar. A energia que antes estava presa na dor começa a encontrar novos caminhos. A tristeza ganha linguagem. A raiva ganha direção. O medo ganha significado. Nada disso desaparece instantaneamente, mas deixa de ser um inimigo interno. A fuga transforma emoções em ameaças. A presença transforma emoções em mensagens. E esse é o núcleo da transmutação. Permitir que aquilo que você considerou perigoso por tanto tempo seja, na verdade, um guia. Quando você decide parar de fugir, o inconsciente começa a trabalhar a seu favor. Ele deixa de se expressar de forma caótica e passa a se expressar de forma organizada. Você começa a sentir clareza onde antes havia confusão. Não porque você entende tudo, mas porque a energia que antes era usada para manter portas fechadas, agora está sendo usada para iluminar cômodos escuros. A fuga consome grande parte da força vital que você não sabia que estava perdendo. E quando essa força retorna, você percebe que a vida pode ser vivida de um jeito muito mais leve do que imaginava. A transmutação não acontece apenas na mente, ela acontece no corpo. Os lugares onde você guardou tensões por anos começam a se soltar. Sensações antigas emergem, não como ameaças, mas como sinais. Lembranças que estavam trancadas começam a surgir sem dor excessiva. A alma reconhece que você finalmente abriu espaço para ela respirar. E quando isso acontece, a sombra começa a se dissolver naturalmente. Não porque você lutou contra ela, mas porque você escolheu acolhê-la. A escuridão não resiste à presença. Ela se transforma diante dela. Há um ponto fundamental nesse processo. A sombra não quer ser analisada. Quer ser sentida, quer ser reconhecida.
quer ser honrada como parte da sua história. O despertar não é um processo intelectual, é sensorial, é emocional, é profundamente humano. É quando você permite que o que foi reprimido encontre expressão. E essa expressão não precisa ser intensa, basta ser verdadeira, basta ser honesta, basta ser sua. Quando você assume a responsabilidade de sentir, o inconsciente entende que não precisa mais gritar. Ele começa a sussurrar. E esses sussurros são a linguagem da alma. A transmutação também exige entrega. Não a entrega passiva que aceita qualquer dor como destino, mas a entrega consciente que reconhece que resistir ao que você sente o adoece. Entregar-se ao processo não significa perder o controle. Significa recuperar o controle de si mesmo. Significa deixar de ser governado por impulsos inconscientes e passar a ser guiado pela própria autenticidade. A autenticidade, para Jung, é o início da individuação. E a individuação só começa quando a sombra deixa de ser uma ameaça e se torna um caminho. A partir do momento em que você para de fugir, percebe algo importante. Aquilo que você temia era apenas uma parte não vivida da sua verdade. Você não estava correndo da dor. Estava correndo de si. Estava correndo da quantidade de vida que você precisou negar para ser aceito. O ato de parar, respirar e encarar a sombra não é um gesto de coragem isolada. É um gesto de retorno. É o caminho de volta à inteireza. É a reconciliação entre quem você é e quem você foi forçado a ser. A transmutação é um processo gradual, mas começa sempre no mesmo ponto, no instante em que você decide que já não suportará viver dividido. Quando você aceita que não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Quando percebe que a cura não é limpar a alma, mas integrá-la. Quando entende que a luz só existe porque há escuridão. E é nessa integração silenciosa, íntima e profundamente humana que o despertar espiritual começa. Não como um evento luminoso, mas como um reencontro. O despertar não é sobre se tornar alguém novo, é sobre se tornar inteiro. Há um sinal quase imperceptível que marca o início do verdadeiro despertar espiritual. Não é uma explosão de luz. Não é uma epifania repentina, não é uma revelação grandiosa. É algo muito mais sutil, mais íntimo e, por isso mesmo, mais transformador. Esse sinal é a sensação de que, pela primeira vez, você está respirando dentro do seu próprio corpo. É como se uma presença nova surgisse em você, mas ao mesmo tempo tão familiar que parece que sempre esteve ali, apenas adormecida. Esse é o instante em que a sombra já não pesa como antes, porque deixou de ser vista como ameaça e passou a ser reconhecida como parte de quem você é. Você começa a notar pequenas mudanças no seu comportamento. Aquilo que antes te desestabilizava já não provoca o mesmo impacto. Emoções que antes te engoliam agora passam por você como ondas que chegam, mas não levam. Situações que antes pareciam insuportáveis agora parecem suportáveis, não porque ficaram leves, mas porque você ficou mais forte. Não a força rígida da defesa, mas a força suave da consciência. É a força de quem não precisa mais correr. Esse é o sinal mais claro de que a integração começou a acontecer. A sombra deixa de se manifestar como caos e passa a se manifestar como clareza. Você compreende de onde vêm suas reações, percebe o que te provoca, reconhece o que te dói, identifica o que te enfraquece e, pela primeira vez, entende que nada disso acontece para te punir. A consciência que nasce nesse momento é luminosa, mas não ofusca. Ela ilumina, ela revela, ela organiza. É como acender uma pequena chama em um quarto que você acreditava ser assustador. Quando a luz aparece, o medo perde forma, porque o medo sempre foi criado pela escuridão que você se recusava a olhar. Nesse ponto você percebe que a sombra não era um monstro escondido. Era apenas a parte da sua alma que ficou congelada no tempo. A parte que você deixou para trás quando precisou sobreviver, se adaptar, agradar, se proteger. Quando essa parte volta para você, não retorna com dor.
Retorna com uma espécie de ternura silenciosa, como se dissesse: enfim, posso respirar. E essa sensação altera tudo. A vida começa a ganhar um novo ritmo, uma nova tonalidade, uma nova profundidade. Você deixa de se relacionar com o mundo através do medo e começa a se relacionar através da presença. O despertar real não é euforia, é aterramento. É quando você sente que está no próprio corpo de um jeito que nunca esteve. É quando percebe que consegue ouvir seus pensamentos sem se confundir com eles. É quando nota que consegue sentir suas emoções sem se perder nelas. É quando descobre que pode agir sem ser governado pela fuga. Esse estado não é constante, mas é real. Ele aparece como intervalos de lucidez que se tornam cada vez mais frequentes, cada vez mais longos, cada vez mais naturais, até que um dia, você percebe que a vida inteira começou a se mover a partir desse novo centro. Outro sinal profundo do despertar é o retorno do que você achava ter perdido. A criatividade volta, a espontaneidade volta, a leveza volta, a intuição volta, o desejo de viver volta. Não como uma explosão, mas como um reacender. Como brasas antigas que voltam a produzir calor. A sombra guarda a energia dessas qualidades, e quando você integra a sombra, recupera tudo aquilo que foi enterrado junto dela. A cura não dá apenas alívio, dá vitalidade, dá clareza, dá direção. Você começa a sentir que existe um propósito silencioso guiando seus passos, mesmo que ainda não saiba nomeá-lo. A sombra, quando integrada, se transforma em sabedoria. Ela se torna a parte mais madura e consciente da sua alma. A experiência que antes te feriu passa a servir como orientação. A dor que antes te paralisou passa a servir como referência. Você começa a reconhecer padrões antes mesmo de cair neles. Começa a ouvir o que seu corpo diz antes que o desconforto se torne insuportável. Começa a falar consigo mesmo com mais gentileza. Começa a viver com menos resistência. E essa suavidade é uma das expressões mais puras do despertar. Você também passa a enxergar os outros de maneira diferente. Não com ingenuidade, mas com mais compreensão. Percebe que cada pessoa carrega sua própria sombra, seus próprios medos, suas próprias dores ancestrais. Entende que ninguém é o que parece ser na superfície. Que todos têm um mundo invisível que determina quase tudo. Essa percepção não te torna superior, te torna mais humano, te torna mais compassivo, te torna mais presente. É aqui que o despertar deixa de ser um fenômeno interno e começa a transformar a forma como você se conecta com tudo ao redor. O sinal mais profundo, porém, é sentir que já não precisa fugir de nada dentro de si. A vida deixa de ser um campo de batalha contra a própria interioridade. E essa ausência de resistência cria espaço para algo novo. Um tipo de paz que não depende de circunstâncias externas. Uma paz que nasce da reconciliação com a própria essência. Uma paz que só existe quando você se aceita inteiro. A sombra integrada deixa de ser sombra e se torna fundamento. Se torna raiz. Se torna força. Esse é o momento em que o despertar realmente começa. Não como promessa, mas como experiência. Não como ideal espiritual, mas como estado de vivência. Você percebe que está, enfim, caminhando ao encontro de si mesmo. E isso muda tudo. Há um instante depois de toda a travessia, em que você finalmente percebe que não estava lutando contra a sombra. Estava lutando contra a própria resistência em ser quem realmente é. Tudo o que doeu, tudo o que pesou, tudo o que pareceu grande demais não era inimigo, mas mensageiro. A sombra nunca veio para te destruir. Ela veio para te reconstruir, para devolver a você as partes que a vida obrigou a abandonar, para te lembrar de quem você foi, de quem você deixou de ser e principalmente de quem pode se tornar quando para de fugir. O despertar não começa quando você encontra a luz. Começa quando você aceita olhar para o escuro sem tentar apagar sua existência.
Luz não se cria negando a escuridão. Luz nasce quando você decide caminhar em direção ao que sempre evitou. É nesse movimento, tão silencioso quanto radical, que a consciência se expande. Não porque você se tornou forte de repente, mas porque desistiu de se esconder dentro da própria fragilidade. A coragem não é ausência de medo. É a decisão íntima de não permitir que o medo continue governando o caminho. Ao longo de toda a sua vida, você carregou pedaços que não lhe pertenceram, emoções herdadas, verdades incompletas, culpas que não eram suas, expectativas que nunca fizeram sentido para a sua alma. E a sombra guardou cada uma delas, esperando o dia em que você teria maturidade suficiente para colocá-las no lugar certo. O despertar não é apagar o passado, é reorganizá-lo. É dar nome ao que foi ignorado. É reconhecer o que foi negado. É devolver o que nunca foi seu. É acolher o que sempre foi seu e que você se viu obrigado a abandonar. Chega um momento em que você entende que a sombra não era uma falha, mas uma ponte. Uma ponte entre a pessoa que você acreditou ser e a alma que sempre existiu por trás dessa construção. Ao atravessar essa ponte, você percebe que não está indo para um lugar desconhecido, está voltando para casa, está retornando à própria essência, está ocupando um espaço interno que sempre foi seu, mas que demorou anos para ter coragem de habitar. Você começa a sentir um tipo de paz que não depende de estabilidade externa, porque nasce da verdade interna. Percebe que não precisa mais se moldar para caber em expectativas que sempre apertaram sua alma. Descobre que pode existir sem pedir permissão, que pode sentir sem se justificar, que pode caminhar sem se esconder. O despertar não te torna novo. Ele te torna verdadeiro. Ele revela a versão de você que existia desde o início, mas que foi sendo silenciada pelo medo, pelo trauma, pelo condicionamento, pela necessidade de proteção. Integrar a sombra é, no fundo, um ato de amor. Um amor tão profundo e tão radical que exige coragem para reconhecer a própria história sem negar nenhuma parte. É o amor que olha para a dor e não se envergonha dela. É o amor que acolhe falhas, medos, impulsos, vulnerabilidades como componentes legítimos da alma. É o amor que te devolve a inteireza. E a inteireza é a base do despertar espiritual. Sem inteireza, você está sempre fragmentado. E a fragmentação é o terreno onde a fuga se multiplica. Quando você integra a sombra, você retorna para si, retorna para a presença, retorna para o corpo, retorna para a respiração, retorna para o centro. E é desse centro que a vida começa a fluir de forma mais natural. Não porque deixa de haver desafios, mas porque você deixa de ser refém deles. Não porque não exista mais dor, mas porque a dor deixa de ser ameaça. Não porque tudo se torna claro, mas porque a confusão deixa de ser paralisante. A sombra integrada se transforma em maturidade espiritual. E a maturidade espiritual é o solo onde nasce a sua verdadeira liberdade. O despertar não é um evento, é um retorno. Um retorno para dentro, para o silêncio, para a verdade, para a alma. A sombra te conduziu até aqui, porque sabia que você estava pronto. Cada desconforto, cada colapso emocional, cada sensação de vazio foi um chamado para que você finalmente se enxergasse. A fuga te trouxe até o limite. A sombra te trouxe até a verdade. Agora, cabe a você atravessar esse portal. Você não desperta ao fugir do que sente. Você desperta ao permitir que tudo em você exista. A sombra é o início. A luz é o caminho. E a verdade é a chegada. A partir deste ponto, qualquer passo que você dê será dado com mais consciência, mais presença e mais autenticidade. Porque, acima de tudo, o despertar é isso. A escolha de não abandonar a si mesmo nunca mais.